E como bem disse a nossa querida convidada, a doutora Graciele Terci, sempre é importante ter alguém que nos ajuda a realmente realizar. E tem sim uma empreendedora maravilhosa, incrível, que nos apoia aqui, a Carol da Conceito, junto com o Maurício. E, gente, na minha casa eu escolhi Conceito Interiores, tanto pela qualidade quanto por ser uma pessoa que realmente quer realizar o meu sonho. Se você quer realizar o seu, considere aí Conceito, 18 anos no mercado de Itajubá. E o Vila Restaurante, que eu amo também, conheci na pandemia, lá tem muita salada, opção vegana. E você já ouviu aqui no Empreendedoras que a Elis também, assim como a doutora Graça, começou lá na faculdade, pequenininho, numa portinha, e hoje tem quase um quarteirão maravilhoso lá no bairro Varginha, em Itajubá. Vão lá, conheçam, se apaixonem, faça seu casamento lá se você quiser. E não se esqueça que lá você pode sempre pedir almoço, não cozinha não, peça. Igual a doutora falou, deixa o trabalho de casa para outra pessoa. Bom, meu nome é Graciele Vieira Ramos Perches. O Vieira e o Ramos são daqui de Itajubá, o Perches, que é do meu marido. A família dos meus pais são daqui de Itajubá, eu sou de Piracicaba, no interior de São Paulo. Sempre vim nas férias para Itajubá e sempre gostei muito da cidade, da família aqui, da recepção mesmo do pessoal daqui. E eu fiz faculdade aqui em Itajubá. Depois eu me formei aqui, fui para São Paulo. Me casei com meu marido, que conheci na faculdade aqui, que é de Araras, é do lado de Piracicaba, mas a gente só foi se conhecer na faculdade aqui. E aí eu fiquei 6 anos em São Paulo e eu queria ter filho, e eu falei, em São Paulo, ou eu vou ser mãe ou eu vou ser médica. É verdade. Não vai dar para conciliar. E foi nesse momento que eu resolvi sair de São Paulo. A princípio pensei em ir para São José dos Campos, comecei a atender lá. E aí depois a gente vinha todo final de semana para Itajubá. Eu tenho sítio aqui, então a gente gosta muito daqui, meu marido também. O Ciro falou, Gra, por que você não vai para Itajubá? Lá você vai ter rede de apoio. Eu fico aqui em São Paulo e vou todo final de semana, e quando você estiver bem lá, eu vou. Eu falei, gente, eu não tenho parente médico, eu não tenho ninguém, é uma cidade que eu sei que é muito por indicação que as pessoas vão, né? Como é que eu vou chegar do nada na cidade, né? Ele falou assim, vai e faz o seu trabalho. Ele foi muito incentivador para mim, né? E ele falou... E ele acreditou em você também. Sim. Aí eu saí ligando aqui em Itajubá, nas clínicas, para ver como que tava a espera para dermatologista, para ver se teria função eu aqui, né? Sim. E aí eu falei, não, acho que rola, vamos tentar. E aí eu vim conversando com o Marquinhos Cabeleireiro um dia, que eu vim de um casamento, ele foi me arrumar, falei, tô pensando em vir aqui atender aqui em Itajubá. Ele, eu tenho uma clínica que tem um lugar para você, e eu acho a sua cara. Gente. Que é lá a clínica Rocade, do Dr. Cantídio. Sim. E aí ele falou assim, era sábado, fica aqui segunda que eu te levo lá pra você conhecer. Eu falei, sabe de uma coisa, Ciro? O que você acha? Vai embora, Gra. Fiquei aqui, fui conhecer a clínica do Dr. Cantídio, uma pessoa maravilhosa. Abriu as portas para mim, alugou o consultório lá. E aí eu comecei a atender aqui de sexta e sábado. E aí estava indo em São Paulo. E no mesmo mês que eu comecei a atender, eu engravidei. Foi bem assim, planejadinho, parece, o negócio, né? E aí fiquei lá e cá. E quando Laís estava para nascer em julho, eu vim de uma vez, um mês antes, para cá, saí de todos os meus empregos de São Paulo. Falei, agora eu vou e vamos ver o que vai acontecer. Ô, Gra, uma coisa que eu fiquei aqui curiosa é que você sempre teve essa alma empreendedora. Porque você inventou lá o chocolate, já fez outras coisas. Eu lembro de um dia você ter ido lá na feira do Marketplace, no circuito, e você ficar emocionado de ver aquele tanto de mulher ali empreendendo. E como que nasce essa empreendedora assim dentro de você? Porque tem a paixão pela medicina, mas como que é tudo isso, assim? De onde que saiu essa medicina e o empreendedorismo junto? Olha, não sei, eu acho que eu vi a minha mãe. Minha mãe sempre foi dona de casa, né? Ela trabalhava na Mineira, aqui em Itajubá, daí depois ela casou e foi cuidar dos filhos, foi morar fora, tal. E ela sempre me colocou muito para fazer as coisas de casa, né? Então, dos 10 aos 18 anos, a louça do almoço era minha. Eu que lavava a louça, arrumava a cozinha, de sexta-feira fazia uma faxina na cozinha. E eu acho que isso, eu brinco que me traumatizou.
Porque eu falava assim, Eu não quero ficar nesse serviço. isso aqui eu não quero fazer, o serviço ingrato que é o serviço de casa. Porque Sim. você acabou de fazer, dá 2 minutos, já tem mais coisa pra você fazer. Sim. E ninguém vê que você fez. Sim. Né? E eu valorizava muito o que a minha mãe fazia, porque ela me punha pra fazer. E eu falava assim pra ela, nem que for pra eu ganhar a mesma coisa que uma pessoa que trabalhar na minha casa. Eu vou sair de casa pra trabalhar e vou pegar esse dinheiro e dar todo pra ela, só pra eu não ter que trabalhar em casa. Sim. Então, eu acho que um pouco foi daí. disso. Sim. E aí, a minha mãe fazia eu fazer bolo toda sexta-feira. Os meus amigos iam muito em casa. Na minha adolescência, os meus pais sempre chamaram muitos amigos para ficar próximo, né? E eu sempre fui muito apegada a eles mesmo. E então eu fazia bolo para o pessoal ir lá comer, tudo. Então, assim, ela foi me ensinando muitas coisas ali. E aí, eu queria muito ter o meu dinheiro, ter alguma coisa para mim. E quando, no primeiro momento que eu vim para Itajubá, porque eu fiz 1 ano de cursinho aqui, para depois entrar na faculdade, quando eu vim pra cá, eu vi um curso que estava tendo lá em Piracicaba de sabonete. De como fazer sabonetes de formas diferentes, sei o que. Aí eu peguei e fiz esse curso lá no final de semana. Saboaria artesanal. Sabonetes artesanais. Aí eu falei assim, nossa, aí eu comprei os materiais, meu pai comprou pra mim, falei, compra pra mim que depois eu te pago. Ele comprou os materiais pra mim e aí eu comecei a fazer. Então, eu pegava a toalhinha, minha tia fazia um bordadinho pra mim, a minha mãe às vezes bordava alguma coisa, aí eu fazia uma cestinha com a toalhinha, com o sabonetinho, e aí eu vendi pra toda a minha família no final do ano para dar de presente de Natal, tudo. Foi a época que eu comecei a despertar esse negócio de ter o meu dinheiro. Sim. Né? Que eu já estava aqui sozinha em Itajubá com meu irmão, terceiro colegial, eu cursinho. E aí você entendeu que tem jeito de fazer dinheiro. Falei, de algum jeito eu vou achar. Sim. E aí é isso, a gente começa e aí você começa a despertar para outras coisas. Quando eu entrei na faculdade, eu falei, quem que vai comprar sabonete na faculdade? Né? Sim. Os bibelôzinhos, eu fazia lembrancinha de 1 ano do meu primo, foi tudo os sabonetinhos que eu fiz com o tema do aniversário dele. Então, né? Você já ficou antenada ali. Falou, olha, isso é uma coisa que o empreendedor precisa sempre prestar atenção, que é entender o seu mercado, entender o seu nicho. Na faculdade você falou, aqui esse sabonete não vai dar em nada. Minha persona tá com segmentação de cliente, não tá aqui. E aí a primeira coisa que eu fiz foi começar a vender bolo, assim, quando era aniversário de alguém, eu faço bolo. Vocês compram os ingredientes, me dá R$20 que eu faço bolo, entendeu? Aí eu comecei fazendo bolo. Aí uma vizinha da minha mãe fazia trufa. E aí eu fui passar férias de julho lá, e aí a minha mãe falou assim, olha que delícia a trufa que ela faz. Eu falei assim, mãe, isso aqui pra vender na faculdade? Vai ser Ela ótimo. falou assim, vou ver se ela ensina você. Ela me ensinou, eu vim pra cá, já comprei as coisas, já comecei a fazer. Sim. Então, foi nisso. E assim, eu acho muito legal porque, de certa forma, eu despertei o meu lado empreendedora por uma coisa que eu não queria ser. E a minha filha, hoje, ela tem 9 anos, mas ela é empreendedora desde os 6. Porque um dia ela estava aqui em casa, colheu a jabuticaba, colocou nos potinhos e estava brincando de vendinha. Chegou 2 amigas minhas e falaram, quanto que é? Na brincadeira, ela, R$1. Aí as meninas deram R$1 para ela. Gostei disso. Eu cheguei no outro dia, na hora do almoço, ela estava lá com um monte de potinho de jabuticaba e me falou assim, mamãe, manda para suas amigas que eu tô vendendo jabuticaba. Não precisou eu nunca falar para ela, eu nunca fazer alguma coisa que ela não gostasse, que era para ela querer ter o dinheiro dela. Foi uma brincadeira que já despertou, talvez por ver a gente ser o exemplo arrasta, né? E assim, sem a gente falar. Exato. E aí foi muito engraçado, porque daí eu coloquei no grupo da escola, as mães quiseram, a diretora quis, ela levou jabuticaba para a escola e depois quando ela voltou, e agora, o que eu vou vender? Porque não tinha mais jabuticaba. E ela ficou nessa. Aí tava na época de pinhão, ela colheu o pinhão lá na roça, pediu para eu anunciar que ela tava vendendo pinhão. E assim tá indo. E aí depois ela começou a fazer o bolinho de banana dela, que ela, depois que acabou a pandemia, ela começou a vender na escola. E toda vez que ela leva, todo mundo quer. É uma delícia. Ela gosta. Aí ano passado frearam, porque daí as outras crianças começaram a querer vender as coisas também, né? Então tiveram que frear.
Aí Mas agora isso ela é só muito bom. faz pra gente, pra quem pede, às vezes ela faz, mas Ô, é o Gra, e dinheirinho que ela vai aproveitando, ganhando até ali. falando da Laís, como que foi essa chegada da maternidade na sua vida? O que que é a maternidade para você? Ai, é a coisa mais importante da minha vida. A minha filha, eu acho que eu acho muito importante o meu trabalho, mas ela é prioridade. No entanto, eu vim para Itajubá pensando nela, eu construí a clínica do lado da minha casa pensando nela. Eu acho que eu sou muito abençoada mesmo. Da forma como ela veio, como ela é, o jeitinho dela, tudo. E assim, é um presente de Deus mesmo. Eu queria ter mais filhos e não consegui ter outros filhos até então, e agora também acho que já passou bastante tempo. Mas eu entendo que Deus dá pra gente o que é bom pra gente. E eu agradeço o tempo inteiro. Então eu não tenho, assim, eu não consigo nem pedir. Eu já entreguei. Falei, se for bom pra mim, que venha, e que se não é pra ser, não tem problema. Porque eu já tenho uma joia, uma raridade que é a Laís pra mim, né? Então, ela é muito especial mesmo. São amigas, amigas. Ah, E ela é muito parecida comigo e ela tem muito o jeitinho do Ciro também. É uma misturinha que ficou muito boa. Eu acho que E aqui é deixou perfeito. esse legado aqui para ela também já. Isso que também é muito gostoso, né? Quando você chega aqui e vê tudo isso que você construiu, mas o legado Mas também da sabe o família. que eu falo? Pra a conquista, É. a sensação de conquista. O dia que eu tava lá tirando as coisas da rocagem para trazer para cá, que caiu a ficha, falei, gente, que é a coisa mais gostosa do mundo você ter uma conquista que é sua, que você sabe que você batalhou, que você se abdicou e agora você conseguiu. Sim. E aí eu falo assim, que dó de quem ganha tudo na mão, porque não tem essa sensação. Sim. Entendeu? Eu entrei. E de quem desiste também, né? E de quem nem tenta. Quem desiste. Vale a pena a pessoa talvez dar uma pra... chance para si mesmo. Que acho que a primeira. Que o tema é razões para acreditar, mas a primeira pessoa que precisa acreditar é você mesma, né? Sem dúvida, é o querer. O que você quer. Volta lá na É o primeiro. Sim. É o sonhar. Se você pode sonhar, você pode realizar. Ao Disney. Sim. É isso. Qual que é o seu objetivo? Né? Seu sonho é qual? Tá, mas e qual que é a sua realidade? Como você faz para chegar lá? Vamos estruturar? Não vai ser uma reta só. Você vai ter que passar por várias curvas, várias pedras. Mas se você continuar esse seu objetivo no que você quer, realmente dá para chegar lá. E aí, né? você estava até mostrando nos stories esses dias, você tirando o diploma e trazendo. E por que você se emocionou com essa história? Ah, eu emociono. Primeiro porque, assim, formar na medicina, que foi um desafio muito grande para minha família e foi uma conquista de todos. E depois o título de especialista, para quem não sabe, é uma prova muito difícil, que é assim, rodapé de livro mesmo, coisas que não são do nosso dia a dia de atendimento, né? Você saber qual é o nome do mosquito, não aonde está o bichinho que é formado dentro do estômago do mosquito para... muito detalhe que você nunca vai usar na vida. O que eu quero saber de promastigota, mastigota, sabe? Uns negócios de... Mas tem que saber. E para a prova você tem que saber. Então, para essa prova, eu fiquei adiando um pouco para fazer a prova de especialista, né? Porque eu formei, eu terminei a residência, já fui trabalhar lá em São Paulo, trabalhava para outros dermatos e tal. E então não me fazia falta ter o título. Quando chegou aqui, eu senti falta para eu poder divulgar. Sim. E aí eu tinha acabado de ganhar neném. Eu achava, na minha cabeça, que lá em São Paulo, que eu ia vir para Itajubá um mês antes, que eu já ia começar a estudar, que aí depois que a Laís nascesse eu ia estudar o ano inteiro e fazer prova no ano seguinte. Quem disse com um bebê pequeno inocência você estuda? do pós-parto. Nossa, eu falava, não, neném dorme, a gente estuda. Agora que eu vou ter tempo, vou estar sem atender. Impossível. Então daí, depois que ela já tinha feito um ano, daí eu falei, não, agora vou focar. Dia 2 de janeiro de 2017 eu comecei a estudar.
Comecei a fazer um cursinho de sexta, sábado e domingo, uma vez por mês em São Paulo. O Ciro vinha na quinta, eu ia na sexta. Né? Na quinta noite, a gente se encontrava no caminho. Eu indo de ônibus e ele vindo de São Paulo. Sim. E então, foi o ano inteiro, assim. No começo do ano, a prova é só em março. Então, no começo do ano, eu estudei, assim... para não falar todos os dias, final de semana eu não estudava, mas durante a semana eu estudava. Eu atendia só no período da tarde, o resto eu acordava de manhã, sentava e estudava. Assim, eu nunca estudei tanto nem no vestibular para essa prova. Então foi uma vitória. E eu falava muito assim, grande. vai ser um ano só. Quando eu chegava no cursinho, tinha o pessoal lá, faz 4 anos que eu tô tentando, faz 5 anos que eu tô tentando. Falando, gente, não, eu vou focar e eu vou passar esse ano, tem que ser esse ano, não tem essa. E então, assim, foi uma dedicação muito grande. Eu falo, é o papel mais pesado da minha vida. Sim. É aquele que eu tirei da parede aquele dia, que é o meu título de especialista. Então, assim, nos últimos 10 dias antes da prova, eu fiquei internada, brinco, em São Paulo. Eu e uma amiga, estudando o dia todo. A gente dormia 4 horas só no dia, a gente estudava 20 horas. A gente fazia os cursinhos que tinha, chegava, ficava passando matéria uma para outra. Então, assim, foi muito puxado. Só você sabe o tanto que foi difícil chegar até aqui. E assim, muitas vezes eu não podia ficar com a Laís porque eu estava estudando ali. Sim. Eu ficava com ela na hora do almoço, levava ela na escolinha, voltava. Foi quando ela fez 2 anos, foi 1 ano, não. Foi depois que ela entrou na escolinha. Sim. 2017. E aí você conseguiu ir. Aí... a gente foi, eu fiz a prova, a primeira fase, e aí era assim, você tinha que fazer 70% da prova. Então é você contra você, não é contra os outros, entendeu? E eu lembro que era assim, tinha que acertar, acho que era 47 pontos, alguma coisa assim. E quando eu fiz a prova, eu cheguei no carro, falei, e aí, Gra? Falei assim, olha que não sei. Pela primeira vez na minha vida eu faço uma prova que eu não sei. Se falar que eu fui muito bem, eu vou acreditar. Se falar que eu fui muito mal, eu vou acreditar também, porque eu não sei. E nunca aconteceu isso. No vestibular, eu sabia como que eu tinha ido, sabe? Daí, eu falei assim, eu só não quero acertar 46. Porque o 47, eu passar o 46, não, né? Aí, no dia que saiu o resultado, fui conferir. Na hora que eu conferi, eu contei 46. Falei, não. Eu contei de novo 46. Não, olha aqui. Eu chorei, mas eu chorei. Falei, não acredito, por causa de uma questão, eu perdi esse ano inteiro de estudo. Como é que vai fazer tudo de novo? Meu Deus do céu, não é possível. Fui atender em Paraisópolis, eu fui chorando no carro. Falei, vou bater o carro. E fui lá enxugando as lágrimas. Quando eu tava voltando de Paraisópolis, uma amiga ligou. Falei, e aí, Gra, como que você foi e tal? Falei assim, eu não passei por causa de uma questão, eu tô apavorada. Aquela, não, mas olha aqui, o pessoal já tá entrando com recurso, vai anular umas 3 questões. Eu, sério? Peraí, deixa eu ver se essas questões eu errei ou se eu acertei. As 3 questões que tava todo mundo falando que tava resposta errada, eu tinha errado realmente, porque na verdade tinha acertado. Sim. Aí passou uma semana, saiu um novo gabarito. Aí deu tudo certo. Eu fiz o tanto que precisava. Mas eu gostei também de uma coisa que você falou, que era assim, você contra você. Só que quando a gente entra no mercado, é você contra todo mundo. Eu nunca encarei isso. Exato, mas a real e aí tem gente que olha o concorrente como um rival e tem gente que entende que a gente está correndo, todo mundo, para chegar no topo. Exatamente. E aí eu falo, né, que a gente está correndo junto. Como que é lidar com essa questão de prego que se destaca, leva martelada de vez em quando? Eu nunca olhei para os outros. Eu sempre olhei o que eu posso ser melhor, o que eu posso fazer melhor. Eu falo, de novo, você contra você. Foi contra eu. Aqui em Itajubá, eu nunca vi os meus concorrentes, eu sempre foquei no meu. No entanto, assim, eu sempre quis juntar todo mundo, porque eu acho que, assim, ninguém cresce sozinho, gente. Ninguém cresce sozinho. Você cresce com a ajuda dos outros. Todo mundo pode crescer. Os meus funcionários, eu falo isso para eles. Sim. Eu quero que todo mundo cresça junto. Eu cheguei aqui em Itajubá, eu mandei cartinha para todas as dermatos me apresentando, falando que eu estava aqui. Quando eu tive a oportunidade que eu pensei em comprar o Ultraformer, que foi o primeiro aparelho que eu tive de tecnologia, eu chamei outras dermatos para comprarem junto comigo. Eu podia muito bem falar, vou comprar e
e só eu que vou ter na Sim. cidade. Não, eu chamei todo mundo, a gente fez uma parceria, a gente comprou em parceria. Eu sempre E fui dá no muito mais congresso certo e quando é chamei assim. todo mundo. Sim, Não é? porque a gente divide os custos, né? Gente, tem paciente para todo mundo, tem Tem. cliente para todo mundo. Sempre vai ter. E E a gente aí- gosta de ter oportunidade, de ter diversidade, né? Sim, e assim, eu nunca encarei como concorrência. Eu sempre quis ser o melhor para os meus pacientes. E tem gente que vai passar comigo que não vai dar certo. Não vai Né? conectar, Não vai e tá tudo conectar, bem. E tudo bem, vai em outra, não tem problema nenhum com isso, né? O médico, ele tem essa pegada de quando se forma, ele tem muitos trabalhos, ele se joga até achar a especialização correta. E você comentou também do Ciro e que o doutor abriu ali a porta para você e acreditar. Sempre foi assim na sua vida? Sempre. Eu acho Sempre que, alguém assim, acreditou assim em você? Eu cresço no incentivo. Por isso que eu acho que é muito importante incentivar as mulheres a correrem atrás dessas coisas. Porque os meus pais sempre me incentivaram muito. Meu pai não tinha condição de pagar a faculdade para mim, se fosse tirar o dinheiro do salário dele. E ele falou assim para mim, vai, faz a sua parte que eu dou um jeito. E, então, quando eu vi, como a família era daqui, e ele não queria eu num grande centro, em São Paulo, por exemplo, ele falou assim, olha, a gente dá um jeito, faz a sua parte, passa no vestibular. E aí eu me dediquei muito e foquei muito para conseguir entrar na faculdade daqui. E aí as coisas foram acontecendo, né? Ele, no primeiro ano, ele descobriu um dinheiro que tinha... Porque ele, assim, ó, ele não pagava a mensalidade toda. Ele pagava uma parte e ele combinou com o diretor da faculdade que daí no final do ano ele dava um jeito de acertar para eu passar de ano. Sim. E aí, então, ele ia pagando uma parte. Chegou no final do ano, ele descobriu um dinheiro do primeiro emprego dele, que foi no Rio Grande do Sul, que tava lá numa conta do nada. Sim. E aí acertou o primeiro ano. Aí no segundo ano, ele tinha uns bezerros que ele tinha comprado antes de eu entrar na faculdade, ele conseguiu vender para poder quitar a faculdade. Depois ele vendeu a casa que a gente tinha em Piracicaba para quitar a faculdade. Meu e aí Deus, ele começou a construir aqui em inacreditável. Itajubá. Porque ele já não estava mais em Piracicaba, ele tinha sido transferido para Campinas, depois para Sorocaba, então ele estava morando de aluguel, vendeu a casa que ele tinha para poder quitar a faculdade aqui e começar a construir. Então ele acreditou muito em você. Muito, muito. Então, assim, ele Como sempre você me se sentia incentivaram. na faculdade, assim, dava uma pressão também? Ou eu você sempre só me falava senti assim, não, vai grata, dar certo? Grata. Então, durante a faculdade, eu nunca fui nenhum intermédio. Eu não era da balada. Eu fazia trufa para vender na faculdade, eu fazia ovo de Páscoa, eu fazia panetone trufado no final do ano, eu fazia cestas e fazia rifa, Dia dos Namorados, Dia das Mães. Esses dias eu achei as rifas, assim, quem saiu, achei lá as fotos dos meus ovos de Páscoa. A faculdade era integral. E eu chegava à noite, fazia ovo de Páscoa. Teve um ano que eu vendi quase 200 ovos de Páscoa. Fazendo tudo no quartinho, no fundo da casa da minha avó. Pra ajudava a pagar e ajudava a se manter. Porque assim, eu não tinha coragem de pedir nada pra... Pai, preciso de uma roupa, preciso de um tênis. Não, eu me bancava ali no que eu podia. Ele já se responsabilizava em pagar, né? E aí eu morava no fundo da casa da minha avó com meu irmão fazia EFEI e eu medicina. E assim, eu que cuidava da casa, lavava roupa, tudo. E como que era você no meio dos colegas, assim? Você se sentia bem oferecendo ou você nunca ficou constrangida? Nunca fui constrangida. Sempre empreendedora? Eu sempre quis ter o meu dinheiro e eu nunca tive vergonha disso, não. Sim. Sabe, porque eu sempre foco no propósito. Por exemplo, eu fazia trufa porque eu sabia que todo mundo gostava. Quando a gente estava perto da prova, a gente ficava ansiosa, dava vontade de comer. Sim. E as pessoas ficavam felizes de comer aquela trufa. Sim. Não era só pelo dinheiro que eu ia receber. Então, tinha vez que eu levava e ninguém ganhava nada, tinha vez que eu recebia mais. O foco não era o dinheiro. Quando eu fui fazer ovo de Páscoa, eu não fiz aquele ovo de Páscoa que todo mundo faz. Eu fazia um ovo de Páscoa trufado, eu colocava um laço enorme, um embrulho bonito, já glamuroso, para dar um toque.
porque eu queria ganhar mais. Não, eu vendia o mesmo preço, todo mundo vendia. Uhum. Mas é porque eu queria ser diferenciada, eu queria deixar as pessoas felizes de receber E um onde você aprendeu ovo de esse Páscoa estilo, daqui. assim? Porque hoje você também tem um lugar diferenciado. Sempre foi seu ou você se inspirou em alguém? Eu acho que assim, eu sempre quis oferecer o meu melhor. Sim. Como que eu posso ser melhor? Eu sempre estudei muito para ser uma boa profissional. Uhum. Quando eu formei, o Ciro falava assim, você gasta todo o seu dinheiro em congresso, hein? Porque eu adoro em congresso até hoje, adoro estar fazendo curso, me especializando, porque eu quero oferecer o meu melhor na minha profissão. São lutas diárias, né? Sim. A gente olha, as pessoas olham aqui a clínica e falam assim, nossa, tá podendo, hein? Nossa, não sei o quê. Eu falo, vem cá pra você ver, tanto que eu fiquei trabalhando até 10 horas da noite. Sim. Né, atendendo E para chegar o dia até todo, aqui, né? eu e meu marido, nós dois juntos, eu não sou sozinha, né? A gente não é um time, né? Não teve, exatamente, o que o Ciro fala assim, nós não somos uma dupla, nós somos uma equipe. Uhum. E a equipe trabalha junto e vence junto. Né? Ô, Gra, e como que é chegar aqui depois de 10 meses, enxergar esse eu consigo e passar aqui e ver tudo isso, assim? Como é o sentimento? Olha, todos os dias que eu entro aqui, desde que inaugurou, o meu sentimento é de gratidão, uma gratidão enorme, um amor que não cabe no meu peito. Eu entro todo dia agradecendo e eu vou embora todo dia agradecendo, porque eu olhar assim e falar assim, são todos os detalhes que eu planejei, é tudo que eu sonhei aqui, tudo que eu falei, eu quero um negócio assim, eu quero um negócio assado. E foi acontecendo. Lá no começo, quando eu resolvi construir, não imaginava que ia ficar um negócio assim tão bonito. Eu imaginava uma clínica. Eu não imaginava como ela ia ser. Sim. Mas eu sempre fiquei olhando os detalhes em tudo. Eu sou muito detalhista. Eu acho que isso também é uma coisa que faz diferença na minha profissão. Sim. E igual assim, a gente estava vendo como que ia ser, né? Primeiro ia ser térreo. Aí depois a gente resolveu fazer o centro cirúrgico para fazer transplante de cabelo. Então a gente resolveu levantar. E aí fizemos toda a vigilância. Foi 1 ano para aprovação de projeto. Então assim, foi super devagar, né? Sim. E aí a gente foi arrumando ali. E aí quando chegou nessas partes de acabamento, eu me deliciava, porque eu ficava horas pesquisando e olhando. Gostei disso, gostei daquilo. Eu falei assim, gente, olha isso. Eu nunca fui em coisa chique, mas eu sempre olhei coisa chique. Eu sei o que é bom, o que não é. Então eu olhei tem um congresso em Paris que é meu sonho, e se Deus quiser ano que vem eu vou, que é o meu próximo objetivo. Vai sim. Esse congresso em Paris, eu sempre acompanho das dermatos que eu sigo, o pessoal falando o que tá rolando, que é um congresso importante e tal, que tem foco na estética mesmo, médica, né? E aí, uma dermato lá foi no Spa da Givenchy. Aí, ela filmou todo o Spa da Givenchy, tudo. Eu falei, gente, olha esse detalhe preto no piso. Aí você já falei, tem. Ciro, olha aqui isso. Givenchy. Olha aqui, olha isso. Aqui. Ciro, será que fica viável a gente fazer isso? Sim. Eu falei assim, tem que ver se os pedreiros vão saber colocar pedra junto com o piso, né? Sim. Aí eu falei, Ciro, olha isso, dá um tchan nesse negócio, né? Sim. Aí, e o Estevão, que é meu primo torto, ele é primo dos meus primos, muito amigo meu, desde criança, que é o arquiteto, ele adora as coisas assim mais extravagantes, diferentes. Ele também gosta do luxo, do que é chique. Na hora que eu mostrei pra ele, ele falou assim, vamos dar um jeito disso, vamos dar um jeito e tal. Sim. Então eu fui olhando muito essas coisas e falava assim, nossa, será que eu posso? Dá? Vai dar? Vamos trabalhar mais que a gente consegue. Sim. Ele falava assim, foca no seu trabalho, foca no seu trabalho. E a gente foi trabalhando. E assim, de verdade, como eu paguei, não sei. Foi trabalhando muito, muito, Sim, muito. E abdicando de muitas coisas. Deixando. Eu nunca fui nesse congresso, nunca fui. Porque não eu adiantando recompensa. Talvez isso. As pessoas às vezes adiantam muita recompensa e não conseguem alcançar algumas coisas. Você fez o contrário. Você foi adiantando o dinheiro para quando chegasse o sonho, você poder ter ele ali para resolver. Exatamente. Então, todos os detalhes foram muito bem pensados. E valeu a pena? Vale muito a pena. Eu não sei financeiramente falar, não ganho muito mais do que eu ganhava antes. Eu continuo atendendo bastante. E eu faço isso com tanto amor e carinho que
de verdade, eu falo assim, valeu a pena no sentido que hoje eu tô feliz de vir num lugar gostoso, de oferecer um atendimento diferente. Um E lugar eu quero que seu. todas as pessoas venham. Quando o paciente chega e fala assim pra mim, nossa, doutora, ficou bem bonito aqui. Eu falo, é pra você. Foi feito pensando em vocês, o que eu poderia oferecer de melhor. Eu nunca fui no spa da Givenchy, eu queria ir. E eu quero oferecer isso pra vocês também, entendeu? Agora você foi no spa da Raquel. Olha aqui. Aí eu nunca fui no da Givenchy, mas Você eu criou fiz o próprio. um spa melhor do que da Givenchy. Você pode ter Sim, certeza. E é verdade. Porque a experiência Eu já fui que a gente No tem seu. aqui para oferecer, eu falo, eu não precisei viver as experiências para eu trazer. Eu vivi a experiência dos outros. Uhum. Eu lembro assim, eu tinha uma amiga que tinha bastante dinheiro e eu não. A gente ia no shopping e ela ia na Copenhague comer em Abenta. Uhum. Ela me oferecia, eu ficava com vergonha de pedir, de aceitar. Porque eu achava muito caro, não era para mim. Uhum. Mas eu nunca tive inveja dela, nunca falei assim, nossa, como que ela gasta com isso? Uhum. Nossa, não sei o que lá. Não. Não é pra mim ainda. Não era pra mim e tudo bem, sabe? As minhas amigas andavam na faculdade bem vestidas, eu usava roupa das minhas primas. Nunca me importei com isso. Uhum. Mas eu sabia que aquela roupa era boa. Quando eu entrei na formatura, no baile, com meu pai e com a minha mãe do meu lado, que eu fazia assim, ó, vitória dos 3. Sim. A minha mãe se abdicou de um monte de coisa. Ela nunca teve empregada, ela nunca fez academia, nada. Hoje, graças a Deus, eu posso ajudar ela, eles vão na academia junto comigo, meu pai e minha mãe. Eles sempre me incentivaram muito. Uhum. E eu acho que depois que eu conheci o Ciro, o que deu mais certo assim, entre nós dois é um incentivar o outro. Sim. Ele é uma pessoa assim que ele acolhe e fala, vambora, vamos fazer. E ele vai junto mesmo. Ele não fica esperando nada cair do céu, né? Uhum. Então é onde que eu via a figura do meu pai com a minha mãe também, Sim, né? de acreditar de mesmo. incentivar mesmo. Adorava ir nas outras cidades também. E aí depois de 2018 eu tirei o título de especialista. Uhum. E aí eu acho que abriu mais portas para mim, porque eu pude divulgar mais meu trabalho, que era difícil a divulgação, porque quando você não é especialista, o CRM fica em cima, né, de você falar, você não pode se intitular dermatologista. Sim. Você pode atender dermatologia, mas você não pode falar que você é. É um negócio esquisito. Complexo. Né? Então não tinha tanta divulgação. Sim. Depois de 2018 consegui divulgar mais, depois entrei na Unimed e aí aumentou a minha carta de clientes, as pessoas foram me conhecendo e fidelizando. E aí chegou um momento que eu falei, eu queria oferecer mais, né? O Ciro veio para cá em 2020 com a pandemia, porque ele ficou em São Paulo trabalhando e fazendo... E aí quando eu tava aqui, essa história é legal, quando eu tava aqui eu percebi que os dermatos daqui não gostavam de tratar cabelo. E eu comecei a tratar cabelo e os próprios dermatos e os endócrinos começaram a me mandar paciente por causa de ver os resultados. E eu falei assim, Ciro, por que você não especializa só em cabelo? Porque é uma área muito complexa, difícil tratar cabelo, as pessoas acham que é tomar vitamina, era um oceano azul, não sei o quê. Falei, não tem aqui em Itajubá, eles estão mandando pra mim e assim, eu não quero focar em cabelo, porque se eu for focar em cabelo, eu vou estudar só isso. E eu acho que isso daí vai dar super certo pra você, porque ele é clínico, ele fez clínica geral, então ele trata de tudo, ele faz diagnóstico de tudo. E o cabelo, às vezes, é a ponta do iceberg, né? Verdade. Então, falei, foca nisso. Então, ele fez uma pós-graduação de 2 anos. Ele terminou no final de 2019. 2020 começou a pandemia. Ele já estava vindo atender aqui de sexta e sábado. Aí, quando começou a pandemia, eu falei, agora chegou a hora de você E ele atendia lá no seu consultório? No mesmo local? No mesmo local, numa sala ao lado. Ô, Gra, e pra reta final aqui, se você pudesse deixar um conselho para quem tá começando a empreender ou quem acha que tá querendo até desistir, sabe? Quando a pessoa acha que não tem mais nada para ela, que não tem mais ninguém para ela, que ela não tem alguém para acreditar nela. E aí, como que ela faz? Que conselho que você deixa aí? Quando eu vim para Itajubá, eu cheguei aqui e eu achei que eu ia atender a Unimed. E eu levei as minhas coisas lá, eles falaram que estavam precisando de dermato e depois, eu não sei como que é o critério deles, eles falaram, não, por enquanto a gente não vai contratar dermato. E eu cheguei em casa chorando muito, porque eu falei assim, mãe, olha só pra você ver, eles fizeram eu pegar
comprovante de todos os lugares que eu trabalhei em São Paulo, avaliaram o currículo, tal, e depois falaram que não, fecharam as portas para mim. Eu falei, como que eu vou ficar em Itajubá sem atender convênio, sendo que ninguém me conhece? Como é que eu vou ficar aqui? Eu vou ter que voltar para São Paulo. É o jeito. O sonho acabou. Não vai ter como. Minha mãe falou, calma. Pensa no que você pode fazer para resolver isso. Se você não conseguir entrar na Unimed, o que você pode fazer para você continuar em Itajubá? Se você não quer ficar aqui, pensa como você pode continuar aqui. O Ciro falou, calma, Gra, vai fazendo seu nome devagar. Eu vou segurando as pontas por aqui. Aos poucos as pessoas vão te conhecer, faça um bom trabalho. E aí, o que eu podia fazer naquele momento? Aqui em Itajubá eu não tinha clientela suficiente, não dava para pagar o aluguel quando eu vim para cá. Era pouquíssimos pacientes. Eu entrei no YouTube, eu entendi como que funcionava o Facebook, como que eu fazia patrocinado no Facebook para tentar ter alguma mídia ali. Eu entrei em contato em Paraisópolis para eu atender numa clínica lá. Eu entrei em contato com Maria da Fé para eu atender lá. Eu comecei a atender no Hospital Escola aqui em Itajubá. Então, eu não posso ficar aqui no meu lugar. Como que eu faço? Usa criatividade, né? Eu acho que naquele momento que você está desistindo, peraí, o que eu quero? Eu quero ficar em Itajubá. Como que eu posso fazer isso? Eu posso. Não tem ninguém me impedindo. Eu vou ter que correr atrás e achar onde que eu posso. É resolver o problema, né? Não então, quando as portas se fecharem, busque outro. Você mesmo criar portas. Crie portas, use a criatividade, né? Vamos pensar em outra forma. E aí foi onde que eu fui atendendo em outros lugares, e daí em 2018 a Unimed me chamou. Me ligaram e falaram assim, eu falei pra minha mãe, um dia eles vão bater na minha porta e vai falar assim, por favor, vem atender pra gente. Aí os pacientes falam assim, ai doutora, você não atende Unimed, porque às vezes não conseguia marcar consulta, pagava particular lá pra ir comigo, né? Eu falo assim, então, Unimed não quer me colocar, faz uma ouvidoria lá, pede pra eles. E foi por causa disso que depois eles me chamaram, entendeu? No dia que eles me ligaram e falaram, você quer entrar na Unimed? Eu falei assim, tá, mas o que eu preciso? E hoje você atende Unimed? Não. Aê, era só isso que eu queria ouvir. Nada contra a Unimed, mas você pode ficar no lugar de galgar o seu espaço para você conseguir escolher. Exatamente. Eu falei isso, um dia eles vão bater na minha porta e depois eu vou também não depender deles. Porque às vezes a gente começa a profissão já com um convênio ali, foi muito importante. Porque Deus sabe de eu tive todas coragem coisas. Depois de sair, entendeu? Muita gente fica ali com um salário que não é de acordo, com uma certa exploração que o convênio faz. O cliente paga caro e a gente ganha pouco, né? E foi o jeito de eu conseguir tá aumentar a minha demanda, o modelo de negócio deles, mas você só se submete a esse modelo se fizer sentido pra você. E assim, é um medo que a gente tem quando você resolve sair da Unimed. É uma insegurança muito grande. Você fala, putz, mas será que vou continuar, né? Bem comum. Mas aí eu fiquei doente no final, porque eu atendia tanto, porque as pessoas me procuravam muito e eu queria atender todo mundo. Então, chegou em novembro eu tive cólica renal, em dezembro eu tive um apendicite, aí eu entrei de férias no final de dezembro e falei, peraí, tem alguma coisa errada. Eu tava trabalhando 12 horas todos os dias. O que eu fazia em São Paulo que eu não queria fazer aqui. Falei, peraí, tá errado. Isso não tá fechando as contas. Então, eu tinha já bastante paciente que fazia procedimento que a Unimed não cobria. E daí eu fui fazer conta, falei, olha, se eu fizer só os procedimentos, não fizer os atendimentos Unimed, já me basta. Gra, então a sua palavra é coragem. Ai, muita coragem. Coragem, vontade, perseverança, sabe? Fé. Acreditar. Porque você é uma mulher de fé. Acreditar. Eu falo, Deus é muito perfeito, mas não fica esperando ele orar e as coisas caírem do vigiar, céu. Né, gente? Tem que ter o vigiar. Acha as oportunidades, ele vai te mostrar. Mais cedo ou mais tarde, é isso. E me conta, doeu nem doeu? Não. Gravou esse episódio tranquilo? Valeu a pena gravar esse episódio? Nunca! Eu quero te agradecer toda essa história, eu acho que vai inspirar. Um dia você se inspirou em alguém e hoje eu tenho certeza que você vai deixar muita gente inspirada. Que legal agora você ser o lugar de inspiração. Com certeza você me inspirou. Muito bom. Obrigada, você obrigada. E eu acho muito importante o seu trabalho de estar sempre
juntando as pessoas. É muito importante isso, gente. Sim. Ninguém cresce sozinho. E a gente precisa de incentivo. A gente precisa que Da alguém troca, acolha, do conhecimento. que passe informação. Sim. Eu sou sempre pronta a passar informação e eu adoro receber informação. Trocas, né? É muito importante. Ter esse espaço. E eu acho muito bacana o que você faz lá no Empreendedoras, nas mulheres de negócio, porque eu acho que a mulher tem um pouco mais dificuldade de empreender, sim, e a gente precisa uma da outra para se apoiar. Ai, obrigada, Parabéns. gratidão, obrigada. E obrigada você que veio até aqui, já sabe, né? Siga aí. Como que a gente acha você nas redes sociais? Ó, doutora Graci Dermato. Ai, não, acho que agora já tá doutora Graciele Perches, né? Ai, peraí. Olha aí, vamos querer Corta cola. Já aproveita enquanto isso, siga o @empreendedoras no ar no Instagram. Clica aqui para curtir, compartilhar. E, gente, o Insta dela é @Graci Perches. Graciele Perches. Com 2 Doutora L's? Graciele Perches, DRA ponto. Uhum. Do jeito que fala. Uhum. Um L só e no final. Muito bem. Graciele Perches e tem Aqui, ó. Clínica Perches também no Instagram. Venha conhecer também aqui, né? Qual que é o endereço da Venha. clínica? Ó, a gente tá aqui na rua Gastão Goulart de Azevedo, é a rua de saída do Pinheirinho, quase chegando na Avenida BPS, pertinho da antiga casa do BPS, né? Isso, em Itajubá. Estamos aqui em Itajubá e assim, de portas abertas para receber todo mundo. Aqui não tem distinção de ninguém, eu atendo muita gente da zona rural ainda, tenho o maior carinho. E aqui a gente tem até elevador para as minhas senhorinhas, que eu brinco que agora não preciso se incomodar de subir escada, que lá na Rocage eu tinha que subir escada, eu descia. Aqui a gente acolhe todo mundo é muito bem-vindo. Que delícia, gente. Sejam todos bem-vindos e obrigada mais uma vez. Até a próxima.